Introdução ao processamento digital de sinais. Então, o processamento digital de sinais, por definição, é a análise ou modificação de sinais, sequência discreta de números, de forma a extrair informações dos mesmos e ou torná-los mais apropriado para uma aplicação específica. Então, percebam que o processamento digital de sinais é uma interface entre o mundo físico real, né, que passa por um sistema digital que processa essa informação. Então, um sinal qualquer do mundo físico, por exemplo, um sinal de temperatura, ele passa por um processo de digitalização, processamento e depois retorna ao mundo físico como um determinado sinal, por exemplo, um sinal de controle. Passos fundamentais para a digitalização da informação. Então, a partir de um sinal analógico qualquer, a gente tem a amostragem, a quantização e a codificação. Então, no processo de amostragem, amostras discretas representam a informação contínua. No processo de quantização, as amostras são convertidas à forma numérica. E no processo de codificação, as amostras são convertidas em uma sequência de bits. Ok? Então, inicialmente, né, por volta do final da década de 40, o processamento de sinais era realizado através de sistemas analógicos baseados em circuitos eletrônicos. Aqui um exemplo para vocês verem, né? Os anos miraculosos. Então, isso aqui é uma informação histórica bem interessante, bem relevante. Em 1666, Isaac Newton escreveu 2 artigos, On Violent Motion e The Laws of Motion, além de um novo tratado matemático que foi denominado Método de Fluxões, o que conhecemos atualmente como cálculo. Então, essa aqui foi uma grande revolução na física, né? Em 1905, Albert Einstein escreveu 3 artigos: a hipótese acerca da natureza quântica da luz, a física do movimento browniano e a teoria especial da relatividade. Então, novamente, um ano importante para a física, uma nova revolução na física, novos conceitos foram introduzidos através desses artigos. Falando agora do processamento digital de sinais, o ano de 1948 é considerado o ano miraculoso na área do processamento digital de sinais. Nesse ano foram publicados trabalhos como a Mathematical Theory of Communication, a Philosophy of PCM, além da invenção da correção de erros e da invenção do transistor. O ano de 1948 pode ser considerado como o marco inicial da era do processamento digital de sinais. Nesse ano foi publicado o clássico trabalho de Shannon, que deu origem à teoria da informação. O PCM, Pulse Code Modulation, tornou-se popular e métodos digitais para estimação espectral foram introduzidos. O PCM, vamos entender o PCM. Então, o PCM é modulação por código de pulso, ou em inglês, Pulse Code Modulation. É um método usado para representar digitalmente amostras de sinais analógicos. Então, nós tínhamos visto no início dessa videoaula que o processamento digital de sinais consistia em, a partir de um sinal do mundo físico, ou seja, um sinal analógico, a gente representá-lo digitalmente para o posterior processamento. É a forma padrão para áudio digital em computadores e em vários formatos de Blu-ray, DVD, discos compactos. Também outros usos, tal como sistemas digitais de telefone. Então, o fluxo de PCM é uma representação digital de um sinal analógico, em que a magnitude do sinal analógico é mostrada regularmente em intervalos uniformes, com cada amostra a ser quantizada para o valor mais próximo dentro de um intervalo de passos digitais. Então, vamos entender o que é isso. Então, vamos considerar primeiro um sinal analógico, essa onda senoidal em vermelho, ok? Então, essa onda senoidal em vermelho, ela foi amostrada em intervalos contínuos, né? Então, a onda senoidal é amostrada e quantizada para modulação por código de pulso. A onda senoidal é amostrada em intervalos regulares,
mostrados como tiques no eixo X. Então dá para perceber que em intervalos regulares no eixo X, eu vou lá e vejo qual é o valor do sinal senoidal. E atribuo um número para esse sinal senoidal. Esse número está no eixo YY, tá? Então, para cada amostra, um valor disponível no eixo YY é escolhido por um algoritmo. Então, esse procedimento produz uma representação totalmente discreta do sinal de entrada, que pode ser facilmente codificada como dados digitais para armazenamento e manipulação. Então, pode-se verificar que os valores quantizados em momentos de amostragem definidos são 7, 8, 11, 12 e assim por diante, tá? A gente pode codificar, o PCM faz a codificação desses valores em números binários, que são apropriados para o processamento digital de sinais, que resultaria no seguinte conjunto de nibbles, 011, 1001 e assim sucessivamente, né? Introdução ao processamento digital de sinais. Então a gente não tem como falar do processamento digital de sinais sem falar da figura de Claude Shannon e a sua importância para o desenvolvimento do processamento digital de sinais. Então Claude Shannon era americano, com formação em matemática, engenharia elétrica e criptografia. É conhecido como o pai da teoria da informação. Publicou em 1948 o artigo A Mathematical Theory of Communication, considerado uma referência na área. É considerado também como fundador da teoria de projeto de circuitos digitais, em 1937, através da defesa de sua tese de doutorado, demonstrando que as aplicações elétricas da álgebra booleana poderiam construir qualquer relação numérica lógica. Claude Shannon contribuiu também na área de criptografia em aplicações de defesa durante a Segunda Guerra Mundial. A Mathematical Theory of Communication é um artigo muito importante, composto de duas partes. Esse trabalho trata o problema de como codificar melhor as informações que se deseja transmitir. A ele também é acreditada a introdução da teoria da amostragem, que está relacionada com a representação de um sinal de tempo contínuo através de um conjunto discreto de amostras. Essa teoria foi essencial para o desenvolvimento das telecomunicações a partir da década de 60. Então fica muito claro a importância de Claude Shannon para o desenvolvimento do processamento digital de sinais. Então, os sinais eram transmitidos tradicionalmente, utilizando a modulação em amplitude, AM, ou a modulação em frequência, FM. Ambos os sinais, em ambas o sinal é analógico, tá? Aí veio a revolução que permitiu o avanço do processamento digital de sinais, né? Então, em 48, Hamming inventou os códigos de correção de erros, salientando a grande vantagem dos sinais digitais face aos sinais analógicos. O transistor foi criado nos laboratórios da Bell Telephone, sendo fundamental para a expansão do processamento digital de sinais. Ainda na década de 60, os computadores se tornaram uma ferramenta muito importante para a simulação em muitas áreas da ciência e da engenharia. Então surgiu a ideia de que o processamento digital de sinais deveria ser realizado pelos computadores. Por volta de 1961, um computador era construído especificamente para o processamento de sinais. Esse computador era o computador da Texas TI 187. As limitações dos computadores da época impulsionaram o desenvolvimento de técnicas eficientes de processamento digital de sinais e que são utilizadas até hoje, como, por exemplo, um algoritmo de FFT para o cálculo das transformadas de Fourier, proposto por Cullen e Tucker em 1965. A exploração do espaço pelos Estados Unidos na década de 60 baseou-se em técnicas de processamento digital de sinais. Nessa época, o processamento de sinais de forma adaptativa começou a se estabelecer a partir do trabalho de Wheeldon, em 1966. Na década de 70, a velocidade na qual os modems poderiam transmitir era limitada pela distorção a qual o sinal digital estava suscetível. Nessa época, a taxa de transmissão
atingiu o patamar de 4.800 bps e em linhas dedicadas poderia chegar a 9.600 bps, devido ao projeto de um jovem engenheiro dos laboratórios da Bell, Robert Luck, que projetou um equalizador adaptativo capaz de se autoajustar ao processo de transmissão. A evolução do processamento digital de sinais só foi possível devido à invenção e disseminação dos microprocessadores, que permitiram a implementação a baixo custo de sistemas de processamento digital de sinais. Fabricado pela Intel Corporation em 1971, foi o primeiro microprocessador comercialmente disponível pela Intel em um chip simples, assim como o primeiro disponível comercialmente. O design dos chips começou em abril de 1970, quando Frederic Fagen se juntou à Intel e foi concluído sob sua liderança em janeiro de 1971. Então, a princípio, a gente é levado a pensar que a Intel impulsionou o processamento digital de sinais. Não que não tenha, mas a gente vai ver que a Texas chega forte na área de hardware para o processamento digital de sinais. Na década de 70, mudanças na área da aviação, como o surgimento de novas aeronaves, como o Boeing 747, o Airbus, tudo devido à evolução do processamento digital de sinais. Em 75, surgiu o primeiro computador pessoal, o Altair 8800, que era vendido em um kit, bem como o Apple II em 77. Em 75, a Sony e a JVC iniciaram a comercialização do videocassete, assim como nessa década apareceram os primeiros videogames. Em 72, a BBC começou a utilizar o PCM para a distribuição de som de alta qualidade para rádio e televisão. Em seus estúdios, começou a utilizar um gravador digital com correção de erros. Em 78, a Texas Instruments introduziu um brinquedo chamado Speak and Spell, que ensinava uma criança a soletrar uma palavra e indicando se essa estava correta, né? Então, esse brinquedo já se utilizava do processamento digital de sinais e a Texas já começava a entrar forte na questão do hardware para o PDS. Em 78, Larry Habner e Ron Schaffer publicaram o artigo Digital Process of Speech Size, que mostrou como o processamento digital de sinais invadiu o campo do processamento de voz. A utilização dos satélites para a telefonia aumentaram a necessidade de redução do eco. Então, as velhas técnicas de supressão de eco foram substituídas pelo cancelamento do eco, uma técnica que, ao invés de atenuar o eco, sintetiza-o e o subtrai do sinal original. Em 1980, a tecnologia avançou a um patamar que permitiu a implementação de microcontroladores em ponto fixo ou ponto flutuante, com arquiteturas especialmente projetadas para o processamento digital de sinais. Então, aqui temos a característica desses microcontroladores da época. Esses circuitos dedicados são denominados DSP, Digital Sign Process. Então, o PDS, o processamento digital de sinais, é um campo vasto, né? E o DSP é um circuito dedicado que permite a implementação do processamento digital de sinais. Algumas sub-áreas do PDS, como por exemplo o processamento de imagens, deu um salto com uma das maiores contribuições da década, a definição de um padrão internacional para digitalização e compressão de imagens, o JPEG. Na década seguinte, inspirou o surgimento de padrões para imagens em movimento, o MPEG. Então, o desenvolvimento, o amadurecimento do PDS possibilitou a modernização do tratamento de imagens médicas, área que se utiliza bastante do processamento digital de sinais, e o advento da TV digital. Então, para esse primeiro videoaula, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.